Bom dia, dia 22 de maio. Hoje vamos ler Esther, do capítulo 4 ao 6. Capítulo 4. A consternação e tristeza dos judeus. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de pano de saco com cinzas, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentações, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou veste para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cíclico, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para que. E saindo Hataque e Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, de Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei entender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamado para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todos te calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Capítulo 5. Esther entra à presença do rei e convida-o e a Ramã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei,
venha ao rei e Ramã, hoje é o banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei a Ramã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha ao rei com Ramã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Ramã naquele dia alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Ramã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Ramã se encheu de furor contra Mardoqueu. Ramã, porém, se refreou e veio à sua casa, enviou e mandou vir os seus amigos e Ezeres, sua mulher, e contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto viu o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Ramã, e mandou fazer a forca. Capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de quem procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E o jovem do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará ao rei, para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se nele a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Ramã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça.
E contou Ramão a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester prepararam. Obrigado, espero que tenham um ótimo dia.